E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar mais um pouco de como estudar sozinho. Esse vídeo é a sequência do Como Estudar Sozinho parte 1. Então se você ainda não viu, pausa o vídeo agora, eu vou colocar o link aqui na descrição e dá uma olhada naquele, porque esse vídeo aqui surgiu das dúvidas que surgiram daquele outro vídeo. Se você é novo aqui no canal e está gostando do conteúdo, não deixa de se inscrever. Em breve eu vou começar uma série só sobre Enem, então fica por aí. A primeira pergunta que me fizeram mais de uma vez é quantos exercícios eu fiz no ano que eu fui aprovado. Assim, eu não contava exatamente quantos exercícios eu fiz, mas eu sempre fazia exercício no dia seguinte à aula que eu tinha, no dia seguinte a ter estudado um tópico. E por que eu fazia assim? Eu gostava de dar um dia para eu meio que esquecer um pouco do que eu tinha aprendido. Eu sei que isso parece meio loucura, mas lembra no vídeo da memória que eu falei que o ato de relembrar algo te faz gravar melhor? Então, na verdade, eu esperava esse dia para no dia seguinte, que seria um pouco mais difícil eu lembrar o que tinha acontecido, quando eu lembrasse, gravava mais na minha memória. Para entender isso um pouco melhor, você pode dar uma olhada no vídeo de memória. Mas para mim funcionou muito bem. Então eu esperava, eu sempre fazia lição, ou no dia seguinte, de eu ter estudado um tópico, ou 2 dias depois. Que era tempo de eu esquecer um pouquinho, mas não esquecer tudo. E aí eu começava com uma revisão ativa e em seguida ia para uma lista de exercício. Então eu fazia exercício quase todo dia, sempre referente ao tópico que eu tinha aprendido anteriormente. Como que eu fazia esses exercícios? Para as matérias que eu sabia um pouco mais, que eu já me sentia confiante, eu pegava uma lista de exercício, que ou você consegue em material de cursinho, ou você consegue em material de colegial, ou você consegue na internet, ou você pode fazer sua lista de exercício pegando provas anteriores. E para as matérias que eu já sabia, ou que eu ia um pouco melhor, eu fazia exercício sim, exercício não. E nos exercícios que eu não fazia, eu dava uma olhada no título do exercício, só para ter uma ideia se eu ia saber fazer ou não. Se fosse algo que eu ia ter muita dúvida, eu pegava e fazia, eu não deixava passar. Para as matérias que eu tinha dificuldade ou que eu ainda não tinha aprendido direito, eu fazia mais exercícios. Então, o tanto de exercício que eu fazia estava vinculado ao tempo que eu reservava no meu cronograma para aquela matéria. Matérias que eu tinha mais facilidade, eu reservava menos tempo, que era muito mais revisão do que eu já sabia. Matérias que eu tinha mais dificuldade, eu deixava bem mais tempo, que eu tinha que aprender, tinha que fazer revisão, tinha que fazer exercício e fazer mais exercícios do que eu faria. Outra coisa referente ao exercício que eu fazia, que pouca gente falaria e que deu certo pra mim, e assim, as coisas que eu falo aqui não são verdade absoluta, né? Eu falo um monte de coisa e você analisa o que pra você faz sentido ou não. Um dos problemas que eu tive no ano anterior que eu não tinha passado é que eu cheguei no segundo semestre muito, muito cansado, muito esgotado. Quando deu setembro, outubro, eu comecei a não ter mais tanta energia para estudar e quando eu estudava eu não conseguia gravar o mesmo tanto que eu estava gravando antes. Então no ano que eu passei, eu tive como plano, como estratégia de estudo no primeiro semestre eu vou estudar bastante, mas menos do que no segundo semestre. Então no primeiro semestre eu estudava o que eu conseguia, mas sem ficar esgotado. E aí no segundo semestre eu comecei a estudar mais. Então eu fiz muito mais exercício no segundo semestre, que eu até achava os tópicos um pouco mais difíceis que do primeiro semestre, do que no primeiro semestre. Isso me ajudou porque em setembro, outubro e novembro, os meses que antecedem as provas, são os meses que você mais precisa de energia, que é aquela reta final. Você estudou bastante o ano todo, mas antes da prova você precisa fazer aquele trabalho de colocar toda a matéria do ano no lugar da sua mente que esteja acessível, né? Colocar, o que eu digo, na ponta da língua. Então você vai precisar se esforçar mais em setembro, outubro, novembro. Então, quantos exercícios eu fiz? Não sei quantos exatamente, mas fiz menos no primeiro semestre do que no segundo semestre. Outra coisa importante é que faltando um mês para os vestibulares, para aquele vestibular em especial, eu começava a fazer muito mais exercício de provas anteriores. Então, no Enem, faltando um mês para o Enem, eu fiz os últimos 10 Enems. Para mim era importante eu ter essa confiança de já conhecer o modelo das questões, e se cair uma questão parecida, em matemática cai muita questão parecida, matemática, você já ter feito esses Enems anteriores e saber cada exercício, como fazia, mesmo se tivesse errado na primeira vez que você fez o exercício, só de refazer e aprender, já te traz mais confiança. Então você pega ao longo do meu ano, eu fui crescendo durante o ano tanto que eu fazia de exercício. Eu sei que a gente começa o ano ansioso, querendo fazer o máximo possível, porque a gente até está com um pouco mais de energia pós-férias.
Mas se você gastar toda a sua energia no começo, vai chegar nessa revisão final em novembro, você não vai ter força para fazer, não do jeito que você deveria. Então, você pega o meu ano, você vai ver que o tanto de exercício que eu fiz foi crescendo. Eu peguei mais ou menos leve no primeiro semestre, no segundo semestre eu comecei a pegar pesado, e aí quando chegou um mês antes da prova, eu falei, meu, deixa eu pegar todas as provas anteriores, e se repetir algo, eu vou saber fazer. E só de conhecer o modelo já ajuda também, você já vai mais confiante. Você bate o olho na questão, mesmo que você não saiba o tópico, você já sabe como vai ser cobrado. Então foi assim meu ano. Quando eu falo assim, pegar mais leve, não é porque é no primeiro semestre para você estudar pouco. Se você quer um vestibular concorrido, você sempre vai ter que estudar bastante. Mas você tem que controlar o seu nível de exaustão. Você não pode ficar morto no primeiro semestre. Mas claro que se tem um tópico que você não aprendeu ou que você acha muito mais difícil, dá mais foco nele, independente do momento do ano que você está. Uma segunda pergunta que me fizeram mais de uma vez é quanto e quando eu devo fazer a revisão ativa? Então, com qual frequência eu devo fazer a revisão ativa e em quais momentos eu devo fazer a revisão ativa? Eu fazia em 4 momentos distintos. O primeiro deles é, no dia seguinte, quando eu ia fazer exercício, eu começava meu estudo antes mesmo de fazer exercício com uma revisão ativa daquele tópico. Então assim, eu estudei um tópico, ou tive uma aula referente a um tópico, no dia seguinte eu vou partir para a lista de exercício desse tópico, para fixar aquela matéria. Antes de começar a lista, para relembrar a matéria, eu fazia uma revisão ativa rapidinho, em menos de 15 minutos, 10 minutos, do tópico que eu tinha visto no dia anterior. Depois você treina mais revisão ativa, você consegue fazer em 5 minutinhos. Você pega uma folha sulfite, faz a revisão ativa rapidinho, e aí você confere o que você esqueceu, e aí você parte para o exercício. Então isso dá um reforço, deixa a sua memória relacionada àquele tópico mais forte ainda. Então esse é um dos momentos. Então quando que eu fazia a revisão ativa? Nesse caso, esse tipo de revisão ativa eu fazia quase todo dia, antes de começar os exercícios. Outro momento que eu fazia a revisão ativa era antes dos simulados. Simulados é uma coisa que você tem que fazer durante o ano todo. Eu recomendo você nunca deixar de fazer um simulado depois de 2 a 4 semanas. Então, sei lá, a cada 3 semanas em média, você fazer um simulado geral. Que é importante para você rever tudo que você já viu no ano e treinar suas técnicas de estudo e treinar suas técnicas de revisão. E treinar também suas estratégias de prova. Então, para simulado, como eu fazia? Antes de cada simulado, na tarde anterior, eu reservava o período da tarde inteira para não estudar matéria, não estudar aula, não estudar tópico. Eu reservava uma tarde inteira para fazer revisão. Então eu pegava essa tarde e fazia o máximo de revisão possível que eu conseguia. Eu pegava lá, deixa eu fazer umas 5 revisões ativas de biologia, umas 5 de história, umas 5 de geografia, deixa eu fazer uma revisão ativa de fórmulas, deixa eu fazer uma revisão ativa de figuras de linguagem. E fazia o máximo que dava. Eu ficava lá 5 horas fazendo revisão ativa. Fazia a revisão, conferia o que eu errei. Fazia a revisão, conferia o que eu errei. E de novo, quando você vai fazendo um monte, você fica craque nisso. Então você começa a juntar as revisões ativas. Então, por exemplo, no começo, você faz uma revisão ativa para cada filo. Você faz, sei lá, deixa eu fazer a revisão ativa de poríferos. Depois que você fica craque, você faz uma revisão ativa para todos os filos juntos. E aí é muito mais produtivo. Você consegue fazer em uma revisão ativa de uns 15, 20 minutos, 10 aulas. Então mas você tem que ter esse período reservado para ir treinando sempre isso. Então, o segundo momento é antes dos simulados. Faltando um mês para os vestibulares, eu falei para você na parte de exercício que eu fazia um monte de exercício de prova anterior. E eu fazia também todo dia um monte de revisão. Fazia como se fosse uma revisão, não completa, porque você não consegue fazer uma revisão completa em um dia, né, do ano inteiro. Mas eu pegava meio período e saía fazendo revisão. Aí passava a tarde inteira fazendo exercício. Chegava na manhã seguinte, deixa eu fazer as revisões que faltaram ontem. E fazia um monte de exercício a tarde toda. Então eu fazia um monte de revisão no mês anterior à prova. E o último caso que eu gostava de fazer revisão ativa é, em qualquer momento do ano, quando você quiser, quando eu pegava um tópico e falava, já esqueci esse tópico foi em fevereiro, eu estou em agosto e não lembro direito dele, e nas revisões para simulado eu não vi direito ele. Aí eu pegava e tentava fazer uma revisão ativa de um tópico qualquer. E aí é sob demanda, quando você quiser fazer. Então esses são os 4 momentos, só para resumir. Quase todo dia do tópico que eu aprendi no dia anterior, antes dos exercícios. Fazia uma mini revisão ativa de um tópico só. Antes dos simulados, na tarde anterior, fazia várias revisões, o máximo que eu conseguia.
como se fosse treinando já a revisão final do ano. E no final do ano, antes dos vestibulares, um monte de revisão. Tentava fazer, sei lá, na semana antes do vestibular, a revisão completa, todas as revisões ativas que eu já tinha feito no ano. E quando eu precisava de algum tópico que eu tinha dificuldade, ou que eu não estava lembrando direito, ou que eu precisava reforçar. A terceira pergunta que eu tive mais de uma pessoa comentando é: se eu tenho a opção de não estudar sozinho, eu devo estudar sozinho? Eu vou falar o que eu acho disso e, de novo, eu não sou o dono da verdade, né? Você junta aqui as ideias que eu estou te contando, que são basicamente a minha jornada, como eu fiz e como deu certo pra mim, junta com o seu jeito e com o que você sabe e tenta criar o seu próprio modelo. Eu acho que se você tem a opção de fazer um curso online ou um cursinho, você deve fazer o curso online e o cursinho e estudar sozinho ao mesmo tempo. E aí, o que é isso? Né? Você fala, então você não está estudando sozinho. Então deixa eu contar como eu fiz. Eu tive a chance, no ano que eu passei, eu tive uma bolsa de estudo num cursinho super bom. Então eu tive a chance de fazer esse cursinho. Eu adorava esse cursinho. Porém, analisando os meus erros, analisando os meus pontos fortes e meus pontos fracos, usando aquilo que eu chamo de metacognição, depois você vai no vídeo dar uma olhada, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem para você passar no vestibular, analisando o que eu já sabia, então o que era bom, o que não era bom, teve várias das matérias que o cursinho dava, eu não assisti a aula. Então, 4 matérias que o cursinho dava, a aula, eu estudava sozinho. Eu não ia para essas aulas. O ano inteiro eu não fui para essas aulas. Da primeira fase para a segunda fase, que além do Enem eu também estava prestando FUVEST, eu também não fui no cursinho, porque eu preferi estudar sozinho. Eu achava que rendia bem mais. Então a minha resposta para essa pergunta é: devo ou não estudar sozinho? Para mim, você sempre deve estudar um pouco sozinho. Estudar sozinho é uma habilidade que você vai levar para sempre na sua vida. Tem vários tópicos que não vai ter quem te ensinar esse tópico. Tem várias coisas que você vai pegar um emprego novo, você vai precisar aprender a fazer as coisas sozinho. Você não vai ter a chance de fazer uma faculdade só para aprender aquilo. Ou fazer um curso só para ganhar uma habilidade nova. Você tem que desenvolver essa habilidade, estudar sozinho. Então você nunca vai deixar de estudar sozinho um pouco. Mas se você tem a chance de fazer um curso e roubar desse curso, roubar entre aspas, né? Extrair desse curso algo que é vantajoso para você, faz isso. Então, por exemplo, eu gostava muito de fazer os simulados do curso. Eu podia perder todas as aulas, mas eu odiava perder o simulado. Porque fazer simulado sozinho por conta própria, imprimir uma prova e fazer, normalmente você não leva a sério a questão do tempo. Você fica levantando para tomar água e ir no banheiro, ou chega no final você está cansado e você já fez 80 exercícios de 90, aí você para de fazer. Então fazer simulado sozinho exige uma disciplina maior do que fazer um simulado de um curso online ou de um cursinho. Então, se você tem a chance de fazer esses simulados, faça. Então por isso que é bom você fazer prova de bolsa. A prova de bolsa não é só para você conseguir a bolsa. A prova de bolsa é um super simulado bom, dependendo do cursinho, de graça para você. Então faz prova de bolsa. Tem no começo do ano um monte de prova de bolsa, tem no meio do ano um monte de prova de bolsa. E às vezes tem até para aqueles intensivões, em setembro tem prova de bolsa. É um simulado. Então assim, é uma coisa que eu falo na maioria dos meus vídeos. O seu conhecimento, você tem que se apropriar dele. Você é o responsável por ele. Só você sabe o que é melhor para você. Os cursinhos, e de novo, eu gosto de cursinho, mas o que eles fazem é te dar uma fórmula genérica. Eles falam assim, ó, siga essa fórmula e existe uma chance de você passar. Só que é meio irreal isso, porque, por exemplo, eu fiz um cursinho que aprovou bastante gente na medicina da USP. Aprovou, sei lá, 40 pessoas na medicina da USP, eu não lembro o número exato, mas aprovou bastante gente na medicina da USP. E no meu ano foi o cursinho que mais aprovou gente na medicina da USP. Só que 40 pessoas aprovadas, só em São Paulo tinham 15 salas de medicina, de 50 pessoas cada sala. Então foram 40 pessoas aprovadas para, sei lá, 15 salas. Só uma sala foi aprovada. E nem isso, menos de uma sala. Então é uma fórmula genérica. É uma fórmula genérica que vai funcionar para algumas pessoas ou não. O que eu tenho para mim, o que eu tento passar nos meus vídeos, e eu acho que é uma das principais dicas que eu tenho para te dizer é: pega algo que funcionou para outras pessoas, pega um modelo de cursinho e usa como base.
Agora faz um trabalho seu interno de autoconhecimento, pega esse plano genérico, plano para um aluno genérico, e vai moldando ele, vai lapidando ele para se tornar o seu plano. Qual que é o melhor plano para você? Então as coisas que eu falei hoje foram meio isso, sabe? Foi eu moldando o meu plano de um ano que eu reprovei para um ano que eu passei e transformando esses planos genéricos em planos muito bons para mim. Então é o que eu falei da questão do exercício. Eu aprendi no ano que eu reprovei que eu não poderia gastar minha energia toda no primeiro semestre. Porque antes da prova é muito mais importante eu ter energia. Eu aprendi que não vale a pena eu gastar o mesmo tempo em coisas que eu já sei com coisas que eu não sei. Eu preciso gastar mais tempo em coisas que eu não sei e fazer mais revisão em coisas que eu sei. Então é isso. Então, voltando para a pergunta, né? Se eu tenho a oportunidade de fazer. Se você tem a oportunidade, se você tem uma bolsa, se tem um curso online super barato que você está disposto a pagar, ou não precisa nem ser um curso pago. Tem um monte de canal que dá aula de quase tudo, que você não precisa pagar. Então faz, divide a coisa. O que você aprende melhor fazendo uma aula, faz uma aula. O que você aprende melhor estudando sozinho, você estuda sozinho. Mas não deixa de desenvolver essa habilidade de estudar sozinho, porque ela é muito importante. Grande parte da minha jornada para ser aprovado foi esse trabalho de estudar sozinho e autoconhecimento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que eu falei muita coisa até pessoal, né? Como eu fazia, o que eu acredito. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do canal. Não deixe de compartilhar, de curtir, para o canal continuar crescendo. E obrigado por todos os comentários. Foram comentários que geraram esse vídeo. E lendo os comentários, eu realmente pensei, poxa, eu poderia ter falado isso no primeiro vídeo, que foi um vídeo meio longo e esse também tá longo, então nem daria pra falar, mas isso gera mais vídeos, eu consigo responder mais coisas. Então é isso e obrigado.